Olá, Paz do Senhor Jesus, e seja muito bem-vindo a mais um sermão expositivo, né, onde que nós estamos meditando em várias passagens aqui das Sagradas Escrituras e trazendo uma pregação, uma exposição sobre este texto, tá bom? Nós já meditamos em Jeremias, capítulo 2, versículos 9 a 13, e também 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Agora a gente vai voltar também de novo, né, para o Antigo Testamento, só que agora vamos meditar em um dos salmos, mais precisamente um dos cânticos de romagem, né, o cântico dos degraus, tá? Um dos cânticos de peregrinação, onde que os judeus cantavam quando eles estavam subindo para Jerusalém. Mais precisamente, que é o meu favorito, acho que praticamente é o praticamente meu salmo favorito, que é o Salmo 130, tá? Então nós iremos meditar né, nesses 30 minutos aqui acerca do Salmo 130, tá bom? Então a gente vai procurar trazer a melhor coisa possível, procurar expor esse texto da melhor forma possível, tá? Tudo para que nós venhamos a ter um melhor compreendimento e um melhor entendimento desse texto que é maravilhoso, tá bom? Então, o salmista vai dizer o seguinte, o Salmo 130, tá? Deixei sua Bíblia aberta, então fique escutando mesmo, tá? Que diz o seguinte: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda no Senhor, a minha alma o aguarda e espera na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Bom, queridos, esse salmo aqui é um salmo muito interessante, né? Onde que os salmistas, né, é praticamente um salmo de penitência, né? Um salmo de arrependimento, né? Que é bem parecido com o salmo de número 6, o 14, o 51 e outros salmos aí, né, que são salmos de arrependimento, considerados como salmos de penitência, onde que o salmista está confessando o seu pecado, né, confessando as suas transgressões, que nós aqui no caso não sabemos qual é, mas isso não importa, né, não cabe a nós querer saber do pecado dos outros, né, até porque foi da graça de Deus não deixar registrado também o pecado desse salmista, mas ele reconhece que ele pecou, que ele transgrediu ao Senhor e ele então agora se volta para Deus, né? Ao contrário que talvez muitas pessoas fazem no dia de hoje, né? Que quando eles pecam, quando eles caem, ao invés de eles buscarem a Deus, não, eles se afastam de Deus, né? E aí que está o grave problema. Aí está um grande problema, porque Deus destrói todos aqueles que se afastam da sua presença, né? Então, se você se afastar de Deus, sabe que a única coisa que vai pairar sobre a sua cabeça é o juízo de Deus. Então, primeira lição aqui, né? Nós nem entramos na aplicação prática, mas nós podemos aqui abordar um pouquinho, né? Que se você cair em pecado, se você cair, né, cometeu um pecado e você sente arrependido, então vá até Deus. Confesse o pecado, se arrependa do seu pecado, peça a Deus graça e perdão pelo seu pecado, mas também a graça necessária para abandonar este pecado e seguir em frente. Não procura esconder este pecado, tá? Como Davi tentou esconder, né? E a mão de Deus ficava pesando sobre ele. Não tinha paz, não tinha ânimo, não tinha alegria nenhuma, porque ele ficava escondendo o seu pecado diante de Deus, né? E nós podemos ver isso em um dos seus salmos, né? Então, nós vamos olhar aqui para 4 tópicos, tá? E encerrar também fazendo 4 aplicações desse texto. Primeiro, o clamor das profundezas, tá? Versículos 1 e 2. 2, a realidade do pecado e o perdão de Deus, versículos 3 e 4. 3, a espera paciente no Senhor, versos 5 e 6. E quarto tópico, o convite à esperança coletiva, tá? Ele não somente quer que somente ele receba perdão, mas ele quer que a nação de Israel também receba o perdão pelas suas iniquidades, tá? E a gente vai encerrar fazendo 4 aplicações. Eu creio que o tempo aqui vai nos dar seja mais que suficiente para abordar tudo aqui, tá bom? Vai ser 30 minutos mesmo, então não será nem cansativo, só o que vai ser um pouquinho corrido, mas é claro que nós iremos talvez meditar uma outra vez, né, numa outra época nesse texto também,
né, trazendo mais aprofundamento a este texto, tá? Então, primeiro nós vamos olhar para o clamor das profundezas, né? O salmista diz nos versos 1 e 2 o seguinte: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Talvez você esteja aqui, né? Nas profundezas. Talvez você esteja perdido, sem esperança nenhuma, mas sabe de uma coisa? É nas profundezas mesmo que Deus quer te ouvir, né? Jonas fez uma oração a Deus estando dentro de um grande peixe. Então, não há lugar que a graça de Deus não possa te alcançar, né? Como a música Vida aos Sepulcros, né, nos diz, né? Que é uma música maravilhosa, né? Então, não há lugar que a graça de Deus não possa te achar, tá? Não há lugar que a graça e que o amor de Deus não possa te encontrar. Então, talvez é das profundezas mesmo que Deus quer que você clame a Ele, tá? E saiba que Ele está atento a ouvir as vozes das suas súplicas, tá? Da tua oração. Porque Deus não escuta as suas orações, Deus não escuta o seu clamor com base nos seus próprios méritos. É com base nos méritos de Cristo, tá? Você ora no nome de Jesus Cristo, você não ora nem no seu próprio nome, tá bom? Então você pode confiar que Deus está escutando a sua súplica, tá? Ele está escutando a tua voz, tá? O salmista começa descrevendo a sua condição de desespero e de angústia, né? Muito provavelmente por causa do seu pecado, né? Da sua transgressão, que nós vamos ver aqui mais para frente. Clamando a Deus das profundezas. Esta imagem invoca uma situação de grande aflição, seja por causa do pecado, sofrimento ou de circunstâncias adversas, tá bom? E é claro que ele faz súplicas a Deus. Ele dirige as suas súplicas a Deus, pedindo que o Senhor escute a sua voz. Essa oração é o reconhecimento da dependência total de Deus e da confiança que ele pode ouvir e também ele pode responder, tá? 1 João, também o apóstolo João, nos diz isso, né? Que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e o seu sangue nos purifica de toda a injustiça, tá bom? Então, confessa o pecado, tá? Confessa o pecado, não esconda o pecado. Se você está nas profundezas, se você pecou e você se sente que está nas profundezas, então é lá mesmo que Deus quer que você clame a Ele, que você busque a Ele, tá bom? Então nós vamos para a realidade do pecado, né, e o perdão de Deus. Isso aqui talvez seja um dos meus versos mais favoritos de toda a Bíblia, né? Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido, tá? Então, se tu, Senhor, observares iniquidades, ou seja, a ideia aqui é se Deus mantivesse o registro de todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que nós fazemos contra Ele, quem estaria vivo? Né? Se tu, Senhor, observasse as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ou seja, quem permaneceria firme na presença de Deus? Quem ficaria vivo para contar a história? Não ia ficar ninguém, queridos. E essa é a realidade que o salmista nos mostra aqui. O salmista reconhece que se Deus observasse e punisse todas as iniquidades, ninguém poderia subsistir, ou seja, ninguém sobreviveria. Se Deus mantivesse o registro de todas as nossas iniquidades, se Deus mantivesse o registro de tudo aquilo que nós fazemos de ruim contra Ele, e não pense que a balança ia pender para o teu lado. Ah, mas aí eu faço muitas obras boas, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa justa, sou uma pessoa honesta. Não pense que a balança ia pender para o teu lado. As nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, diria o profeta Isaías, em Isaías 64:6. São como obras de imundícia, são trapos de imundícia. Isso sem contar as nossas obras ruins, né? E aquilo que nós fazemos ruim é fruto da nossa pecaminosidade depravada e total, né? Por causa da inclinação nossa para o pecado, por causa da inclinação nossa para o erro. Então, não pense que a balança da justiça ia pender para o teu lado. Ela nunca ia pender. Ela nunca ia pender. Se a balança da justiça pendesse para o teu lado para algum dia, então não haveria necessidade de Jesus Cristo vir a esta terra e morrer numa cruz por você e por mim. Cristo morrendo numa cruz por você e por mim é uma prova cabal de que nós não podemos nos salvar. Seja o quão bom você faça suas obras, o quão, né, majestoso, o quão caridoso, o quão honesto você seja, isso não é suficiente para garantir a você a salvação.
Você precisa de uma justiça, e que é uma justiça que não é alcançada pelos seus próprios méritos. Uma justiça que somente Cristo pode fornecer e conceder a você e a mim. Tá? Então, o salmista reconhece que se Deus observasse e punisse todas as iniquidades, ninguém poderia subsistir. Todos nós somos pecadores. Todos nós transgredimos e todos nós carecemos da glória de Deus, como Paulo diz lá em Romanos 3:23, tá? Só que a grande esperança e o consolo estão no fato de que Deus está com perdão. E este perdão é oferecido para que Deus seja reverenciado. O temor a Deus aqui é um respeito reverente que surge ao compreender a misericórdia e a graça de Deus. Ou seja, é um perdão que leva à obediência da sua palavra, né? É um perdão que leva a você a obediência da sua palavra, tá bom? Não é um perdão que simplesmente, é um perdão e Deus esqueceu do meu pecado, meu pecado tá lá no mar de esquecimento. Não, é um perdão que te leva à obediência, é um perdão que te leva ao temor, porque ele sabe que se Deus mantivesse o registro das suas iniquidades, por isso que tem um mas aqui, né? Talvez seja um dos mas mais glorioso de toda a Sagrada Escritura, né? Mas contigo está o perdão para que seja temido, para que seja reverenciado, para que nós venhamos a obedecer a sua vontade e o seu querer. Então, lembre-se disto, que não existe nenhuma bondade dentro de você e de mim. Toda bondade que habita dentro do nosso coração provém do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz para os Coríntios, mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. Ou seja, tudo aquilo que flui de bom dentro do nosso coração é fruto do Espírito Santo, não é fruto e mérito nosso. Tá? É tudo vem de Cristo e é para Ele. Só que, mesmo se nós venhamos a cometer os nossos pecados, né, a quantidade de pecados que nós já cometemos, né, no passado, os pecados que nós cometemos hoje e os pecados futuros que nós cometeremos, nós podemos entender uma coisa, que Deus perdoa todos eles. E Deus perdoa esses pecados para que nós nunca mais venhamos a cometê-los novamente. Para que nós não venhamos a cometer esse pecado de novo e para que nós venhamos a temê-lo e reverenciá-lo pela sua bondade e misericórdia. Mas o texto continua. E que nós podemos olhar agora para a espera paciente no Senhor, nos versos 5 e 6. Aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Não é? Então, aqui há uma espera no Senhor e essa espera é paciente, tá? O salmista expressa a sua confiança e esperança no Senhor. Ele aguarda pacientemente com uma fé inabalável na palavra de Deus, ou seja, ele espera no Senhor, ele não espera nele mesmo, ele não espera nas suas próprias obras, ele não espera nos seus amigos, ele não espera nos seus, digamos, nos seus líderes, mas ele espera em Deus. Porque ele somente pode encontrar alegria para a sua alma, ou seja, aqui ele reconhece que a alma dele o aguarda, ou seja, o salmista aqui está reconhecendo que a alma dele não encontraria satisfação no pecado em si que ele cometeu, que ele tinha cometido, mas ele reconheceu que a minha alma o aguarda, ou seja, a minha alma espera somente em Deus, porque é somente em Deus que minha alma encontra plena satisfação, pleno prazer, plena alegria, plena paz e plena esperança. É somente nele. E não nas coisas deste mundo, e não no pecado que eu cometi, mas a minha alma o aguarda nele, minha alma espera em Deus, minha alma o anseia por ele. E aqui ele faz um contraste, né? Ele faz um contraste como é que esta alma, como é que a sua alma anseia pelo Senhor. Dizendo o seguinte, que ele tem um anseio intenso a sua alma. A imagem dos guardas esperando pela manhã reflete um anseio intenso e vigilante. Assim como os guardas anseiam pelo romper do dia após uma longa noite de vigília, o salmista anseia pela intervenção e presença de Deus. Ele está fazendo aqui a alusão aos guardas que ficam de vigília na noite inteira, né? A única coisa que eles esperam é que o sol nasça no outro dia, dizendo para que eles vejam o meu trabalho que terminou. A minha vigília aqui terminou. Agora outra pessoa vai assumir este turno. O meu trabalho aqui está feito. Agora eu posso ir para casa.
Agora eu já cumpri o meu dever. É isso que eu vi. O salmista diz que a sua alma anseia da mesma forma, mais, na verdade, mais do que esses guardas que anseiam por um dia de descanso após uma longa noite de vigília, por uma longa noite de serviço que eles estavam prestando para o reino. Ou seja, que eles estavam lá de guardas, né, nos seus postos. Eles estavam vigiando caso se viesse algum alerta de exército inimigo ou de soldados inimigos ou de visitantes que estavam vindo pela cidade à noite. Né, eles tinham que estar alertas, né, vigilantes, atentos, ou seja, com seus olhos bem abertos mesmo, para que nenhum espião, para que nenhum soldado inimigo se filtrasse da cidade. Eles tinham que se manter vigilantes. E o salmista então faz uma metáfora, comparação. Olha, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, mais do que aqueles que anseiam pela manhã, porque eles sabiam que é pela manhã que eles teriam o descanso da sua longa noite de vigília, de estadia, de permanência naquele posto, né? Se eles vissem o sol nascendo, era sinal de que o seu serviço, que o seu trabalho estava terminando, tá? Só que ele não somente quer que esta alma, que esse anseio fique com ele, ele também prega agora para a nação de Israel, nos versos 7 e 8, dizendo o seguinte: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Nós também podemos aprender algumas lições, dois adendos aqui neste tópico. Primeiro, que há um chamado para a esperança aqui. O salmista se volta para a comunidade de Israel, convidando todos a esperar no Senhor. Ele compartilha a razão para a esperança, a misericórdia e as abundantes redenções que encontramos em Deus. Então, há motivo para que nós venhamos a esperar no Senhor. Porque nele há misericórdia e abundante redenção. Ou seja, não é uma simples redenção. Ele remirá a Israel de todas as tuas iniquidades. Ou seja, é uma redenção completa. É uma remissão completa. Deus promete redimir Israel de todas as iniquidades. Essa redenção aponta para a libertação completa e definitiva que Deus oferece em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É somente em Cristo é que nós podemos encontrar misericórdia e abundante redenção. Esse texto fica mais claro para nós à luz da graça de Deus, agora revelada no Novo Testamento. É pela graça é que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é por causa da graça de Deus que foi manifestada aos nossos corações, que agora nós possuímos uma nova natureza, um novo coração, uma nova inclinação, é que agora nós podemos meditar na palavra de Deus, desejar a Deus, ansiar pela presença de Deus, mais do que esse salmista, ainda mais do que esse salmista, porque a graça de Deus foi manifestada para nós. E esta graça é suficiente. Esta graça, né, como Deus disse para Paulo, esta graça nos basta. Esta graça nos dá alegria. Esta graça nos dá paz. E o salmista reconheceu isso. O salmista reconheceu que ele não encontraria satisfação nas coisas deste mundo, mas encontraria satisfação somente em Deus. Por isso que ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas que anseiam pelo romper da manhã, né? Mais do que os guardas anseiam pela manhã, né? Então, veja que muitos cristãos hoje, eles tentam buscar satisfação no pecado. Eles procuram satisfação nas coisas dessa terra e não encontram. E não encontram. Eles vão acabar, é claro, se eles forem alcançados pelo Espírito Santo de Deus, né? É claro que eles vão clamar das profundezas a Deus, suplicar pelo seu perdão, suplicar pela sua graça, suplicar pelo seu amor, pela sua misericórdia. E isso fará com que seus olhos estejam constantemente fixados somente em Deus e não nas coisas deste mundo. Se já ressuscitares com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde que
Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Ou seja, se você realmente nasceu de novo, se você realmente experimentou a bondade de Deus, se você realmente experimentou esse perdão, e agora você teme a Deus, você reverencia a Deus, então busque por aquilo que realmente vai satisfazer a sua alma. A sua alma, um anseia, ou seja, aqui há um reconhecimento que muitos cristãos não fazem, né? Muitos cristãos procuram satisfação nas coisas deste mundo, mas eles não reconhecem que a sua alma não anseia por essas coisas. A sua alma não anseia por essas coisas. A sua alma não anseia pelas coisas dessa terra. Aqui ele coloca, o salmista coloca a sua alma na terceira pessoa. Ele está falando, a minha alma o anseia. Ou seja, ela anseia. Ela anseia por Deus. Então, ele reconhece que, ainda mais que o salmista buscasse prazer e satisfação nas coisas deste mundo, a alma dele ansiaria por Deus. A alma dele tem uma sede por Deus, tem uma sede, um anelo por Deus que somente Deus poderia satisfazer o desejo da sua alma. Por mais que ele buscasse satisfação no pecado, por mais que ele buscasse satisfação nas coisas deste mundo, a alma dele ansiaria por Deus, a alma dele falaria o seguinte para o salmista: quando ele pecasse ou quando ele tentasse buscar satisfação nas coisas deste mundo: estas coisas não são o meu Deus. Eu quero o meu Deus, eu quero o meu Criador, eu quero aquele que me salvou. Eu quero é Ele, eu não quero coisas que se parecem com Ele. E é algo que muitos cristãos não conseguem reconhecer, não é mesmo? Não conseguem reconhecer. Que é somente em Deus é que nós podemos encontrar plena satisfação, plena alegria para a nossa alma. É somente nele é que nossas ansiedades são totalmente curadas e sanadas. Bom, queridos, então vamos correr aqui. Nós temos 4 aplicações para nós e nós vamos encerrar então este sermão, tá? Primeiro, o clamor a Deus nas profundezas, tá? Então, queridos, eu quero encorajar cada um de nós aqui a clamar a Deus em nossas aflições e angústias, tá? Ele quer te ouvir. Ah, você está nas profundezas, então é lá mesmo que Deus quer te ouvir, tá bom? Não importa quão profundas sejam as nossas circunstâncias, Deus ouve as nossas súplicas. Então clame a Ele, busque por Ele, tá? Anseie por Ele. Que é das profundezas que você está, então é nas profundezas que Deus quer que você clame a Ele, tá bom? Reconhecer e buscar o perdão de Deus, tá? Devemos reconhecer as nossas iniquidades e buscar o perdão de Deus com o coração arrependido. O perdão de Deus nos leva a reverenciá-lo e viver em temor piedoso. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Se Deus mantivesse o registro de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas dúvidas, de todas as nossas incertezas, de todas as nossas ansiedades, de todos os nossos pecados, com certeza nós não estaríamos vivos aqui nesse dia. Nós não contaríamos a nossa história. Mas, graças a Deus por esse mas, contigo está o perdão para que sejas temido, para que sejas reverenciado. Então, reconheça as suas iniquidades, reconheça que você precisa do perdão de Deus, reconheça que você precisa do cuidado, que você é totalmente dependente de Deus, que se não fosse pelo perdão de Deus, nós não estaríamos aqui. E este temor nos leva a viver uma vida de obediência perante a sua face, viver uma vida de piedade com contentamento perante a sua presença. 3. Nós devemos esperar pacientemente no Senhor. Então nós devemos cultivar uma atitude de espera paciente e confiante no Senhor, anelando pela sua intervenção e guiando as nossas vidas conforme a sua palavra. Será que você está ansioso? Você está ansioso pelo agir de Deus? Ou você consegue descansar na sua soberania, crendo que ao seu tempo Ele vai responder às suas orações, crendo no seu tempo Ele vai responder da melhor forma, de modo que o nome dele será glorificado da melhor forma possível? Você consegue esperar em Deus? Ou você está ansioso? Ou você está perturbado, desesperado pela intervenção de Deus? Espera com paciência no Senhor. A minha alma espera com paciência e a minha alma anela por Deus. A sua alma tem sede por Deus. Por mais que você tenha dificuldade em reconhecer isso, a sua alma sempre vai anelar por Deus. A sua alma sempre vai ansiar por Deus, porque as coisas deste mundo não satisfazem seu coração. Por mais que você tenta tampar o sol com a peneira, pregando para você mesmo que é isso que vai satisfazer sua alma. A verdade é que não vai.
Você pode se encher de relacionamentos, você pode se encher de amigos, você pode se encher de dinheiro, você pode ter as maiores riquezas que este mundo pode te oferecer, e mesmo assim você pode viver uma vida totalmente desesperada, uma vida totalmente de angústias, uma vida cheia de tristezas, uma vida cheia de aflições. Porque essas coisas não são Deus. É por isso, Zé, é por isto. A sua alma, por mais que você tenha dificuldade em reconhecer isso, ela anseia por Deus. Por mais que você tenha dificuldade em admitir isso, ela anseia por Deus, ela deseja por Deus, mais que todas as coisas dessa terra. Nada, todas as riquezas do mundo, se você colocar todas as riquezas deste mundo numa balança e colocar Cristo do outro lado, Cristo supera tudo. Cristo supera tudo. Cristo é mais que o suficiente do que tudo. Cristo é tudo que você precisa para viver uma vida de alegria, para viver uma vida de paz, para viver uma vida de esperança. Cristo é tudo que você mais precisa. Você não precisa de Cristo mais de alguma coisa, conforme muitos cristãos podem pensar. Não, você precisa de Cristo mais isso, Cristo mais um relacionamento, Cristo mais um trabalho, Cristo mais um emprego, para você ser plenamente feliz. Não, é somente Cristo. O salmista aqui não está focado em nada material. O salmista aqui não está focado em nada neste mundo. Ele está focado somente em Deus. Veja. O salmista aqui, não há nada neste mundo. A única coisa, a única menção deste mundo é a comparação que ele faz com os guardas que anseiam pela manhã. Essa é a única comparação. Ele não anseia por nada neste mundo. A única coisa que ele anseia é pela presença de Deus. É pelo cuidar de Deus. É pela esperança que ele encontra somente em Deus e não nas coisas deste mundo. Quarta e última aplicação. Viver na esperança coletiva. Tá? Então, como comunidade de fé, nós somos chamados a compartilhar essa esperança uns aos outros. Lembrando que Deus é misericordioso e oferece redenção abundante. Então nós devemos chamar uns aos outros ao arrependimento. Convidar uns aos outros para que nós venhamos a todos juntos nos arrepender dos nossos pecados, nos quebrantar perante a presença de Deus, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer as nossas dúvidas e incredulidade e pedir perdão porque nós prevaricamos contra o nosso Deus. Há um chamado para um quebrantamento coletivo aqui, queridos. E este que é o cerne do avivamento. E nós muitas vezes clamamos por avivamento, mas este aqui é o cerne do avivamento. É você clamar por Deus. Ansiar por Deus. Desejar a Deus acima de todas as coisas. É por Ele que você deve lançar o seu desejo. É para Ele que você deve ansiar isto. É para Ele. Não é para as coisas deste mundo. Você pode tentar enganar a si mesmo, você pode tentar ansiar, desejar, fazer com que sua alma anseie outras coisas. Então, você pode desejar por isso, mas a sua alma não vai encontrar alegria nessas coisas. Não vai, por mais que você tenta pregar para você mesmo e para os seus amigos o contrário. Dizendo, quando eu tiver um relacionamento é que vai ser feliz, ou quando tiver isso, ou quando tiver aquilo outro, que vai ser feliz, sendo que não vai. O salmista aqui está desejando apenas por Deus. Ele prevaricou contra Deus, ele pecou contra Deus, e a única coisa que ele deseja é Deus. Eu não desejo fugir de Deus, eu não desejo... ele pecou, então ele vai encontrar a razão da sua vida nas coisas deste mundo. Não, ele vai encontrar a razão da sua vida em Deus. A alma dele anseia por Deus, não anseia por coisas que se parecem com Deus. Não, ele anseia por Deus. Por Deus. Então, queridos, nós conseguimos trazer aqui. Eu quero concluir, então, dizendo o seguinte, que o Salmo 130 nos conduz em uma jornada das profundezas do desespero à esperança e redenção em Deus. Que possamos aprender a clamar a Deus em nossas aflições, buscar seu perdão, esperar pacientemente por sua intervenção e viver na esperança da sua misericórdia e redenção. Que a nossa fé seja fortalecida ao confiar no Senhor, que remirá todas as nossas iniquidades e nos concederá a plenitude de sua graça em Cristo Jesus. É somente em Cristo que nós podemos encontrar o pleno perdão, plena graça, plena misericórdia. Que o Espírito Santo nos ajude a internalizar e viver essas verdades. Amém, queridos. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa criar um desejo cada vez maior dentro do nosso coração. E que nós venhamos anelar por Deus. Sempre anelar mais por Deus. E não pelas coisas deste mundo. Não pelas coisas dessa terra. Que tudo neste mundo tem o seu fim. Mas em Deus nós podemos encontrar
alegria, paz e esperança totalmente eternas. Amém, queridos. Amém.